aqui em Teixeira, Paraíba. O calor grudava na pele como uma segunda camada de roupa, e o céu estava limpo demais, cheio de estrelas que pareciam olhos distantes vigiando. Eu sou o coveiro do cemitério municipal de Teixeira há quase 15 anos. Meu nome é João Caveira Silva, apelido que ganhei porque, segundo os boatos, já enterrei mais gente do que qualquer outro vivo na cidade. Não ligo pra fofoca. O trabalho é simples: cavar buracos, baixar caixões, jogar terra por cima e ir embora antes que o sol nasça. Mas naquela noite, o buraco que eu cavava era diferente. Era para o corpo de um rapaz chamado Lucas Mendes, 28 anos, morto num acidente de moto na estrada para Campina Grande. Diziam que ele tinha morrido gritando, que o capacete rachou e o rosto dele ficou irreconhecível. Eu não perguntei detalhes, nunca pergunto. O cemitério fica numa colina isolada, cercado por mato alto e um muro de pedra rachado. À noite, o lugar é escuro pra caramba. Só tem uma lâmpada amarela quebrada no portão principal, que pisca de vez em quando como se estivesse morrendo. Eu trabalhava sozinho, como sempre. Os outros funcionários vão embora às 6 da tarde e eu fico até terminar. Enquanto cavava, o som da pá na terra seca era o único barulho além dos grilos. Até que ouvi algo diferente. Um clique, como se alguém tivesse aberto uma câmera de celular e tirado uma foto. Parei, olhei ao redor. Nada, só sombras entre as cruzes tortas e os mausoléus velhos. Continuei cavando, mas o ar ficou mais pesado, como se o oxigênio tivesse ficado mais grosso. O suor escorria nos olhos, mas eu sentia um frio na nuca. Quando o buraco estava quase pronto, uns 2 metros de profundidade, a pá bateu em algo duro. Não era pedra, era madeira. Levantei a cabeça e vi, dentro do buraco, bem no fundo, havia um caixão velho, coberto de musgo e terra, que não estava lá antes. Eu tinha cavado aquele mesmo lote na semana passada para uma idosa e não tinha nada ali. O chão estava limpo. Meu coração disparou. Peguei a lanterna do celular e iluminei. O caixão era antigo, daqueles de madeira escura com ferragens enferrujadas, tipo os de cemitério antigo. Tinha uma placa de metal na tampa: Maria das Dores, 1942-1965. Eu conhecia o nome. Todo mundo na cidade conhece. Maria das Dores foi uma moça que morreu no parto, ou pelo menos foi o que disseram na época. Diziam que ela tinha sido enterrada viva, que gritava tanto que as pessoas ouviam da estrada. Depois, a família mandou exumar o corpo, mas nunca encontraram nada. O caixão estava vazio, ou pelo menos era o que contavam. Eu não sou supersticioso, mas aquilo me deu um arrepio. Tentei ignorar e continuei cavando ao lado, abrindo um novo lote. Mas o som voltou, agora mais claro, um arranhar baixo, como unhas em madeira. Vinha debaixo do caixão velho. Meu estômago revirou. Pensei em chamar alguém, mas quem? Os policiais? O padre? Eles iam rir na minha cara. Então resolvi abrir o caixão, só para ver, só para ter certeza de que era coisa da minha cabeça. Com a pá, forcei a tampa. A madeira podre cedeu fácil, rachando como papel. O cheiro subiu. Terra úmida, mofo e algo doce, podre. Dentro não tinha esqueleto. Tinha um corpo, fresco, como se tivesse morrido há poucas horas. Era uma mulher jovem, pele pálida, cabelos pretos longos espalhados como algas. Vestia um vestido branco rasgado, sujo de terra. Os olhos estavam abertos, olhando direto para mim. Eram olhos vazios, mas ao mesmo tempo cheios de ódio. Eu congelei. Então, ela piscou. Eu recuei, tropecei na pá e caí sentado na beira do buraco. O corpo dela começou a se mexer, lento. Primeiro os dedos, depois os braços. Ela se sentou dentro do caixão como se acordasse de um sono longo. A boca se abriu num gemo rouco, quase um sussurro. João, meu nome. Como ela sabia meu nome? Corri. Não sei como cheguei no portão, mas corri. O celular caiu no caminho, a lanterna piscando no chão.
Atrás de mim, ouvi passos, lentos, arrastados, mas constantes. Cheguei no carro, joguei a chave na ignição e saí cantando o pneu. Pelo retrovisor, vi uma silhueta branca parada no portão do cemitério, olhando para mim. Não era a mulher do caixão, era Lucas Mendes, o morto da moto. O rosto dele estava destruído como na foto que vi no jornal. Mas os olhos estavam iguais aos dela, vazios, cheios de ódio. Cheguei em casa tremendo. Tranquei todas as portas, acendi todas as luzes, não dormi. De manhã voltei ao cemitério com o chefe. O buraco estava vazio, nenhum caixão antigo, nenhum corpo, só a terra remexida, como se eu tivesse cavado e depois tapado de novo. O corpo de Lucas Mendes tinha sido enterrado na noite anterior, sem problema. Ninguém mencionou nada estranho. Mas desde então, as coisas mudaram. Toda noite, quando passo pelo cemitério para ir embora, vejo luzes, celulares, como se alguém estivesse tirando fotos dos túmulos, mas não tem ninguém lá. E às vezes, quando estou sozinho em casa, ouço arranhões na porta, não na porta da frente, na porta do quarto, como se algo quisesse entrar. E o pior, toda vez que enterro alguém novo, o buraco já tem um caixão no fundo, sempre antigo, sempre vazio, sempre com o nome de alguém que morreu há décadas. E sempre no dia seguinte, o corpo novo some, desaparece. A família reclama, a polícia investiga, mas nunca encontram nada. Eu sei o que está acontecendo. Eles estão voltando, um por um, e estão me esperando. Ontem à noite, quando cavava o lote para uma criança que morreu de dengue, ouvi de novo o gemido e depois a voz, minha voz, vinda debaixo da terra. João, é a sua vez. Eu larguei a pá e saí correndo. Não voltei mais. Hoje de manhã o chefe me ligou. Disse que o cemitério está vazio, todos os corpos sumiram e que tem um caixão novo no meio do pátio principal, aberto, com uma placa. João Silva, 1975-2026. Eu não sei quanto tempo tenho, mas sei que eles vêm me buscar. E quando chegarem, não vai ter mais para onde correr. Se você ouvir arranhões na porta à noite, não abra. Pode ser eu. Meu nome é Carlos Mendes e eu sou o coveiro noturno aqui em São Paulo há 10 anos. Trabalho no turno da noite porque ninguém mais quer. Os vivos têm medo dos mortos, mas eu aprendi que os mortos são previsíveis. São os vivos que te surpreendem. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite de julho, o cemitério estava mais quieto que o normal. Os holofotes LED piscavam intermitentemente por causa de uma falha na rede elétrica, e o gerador de emergência zumbia como um inseto gigante. Eu cavava uma sepultura para um homem chamado Victor Almeida, um executivo de 45 anos que morreu de infarto no trânsito caótico da Avenida Paulista. O corpo dele chegaria ao amanhecer, mas eu gostava de adiantar o serviço. A pá entrava na terra macia, ritmada como um metrônomo, e o suor escorria apesar do frio. De repente, meu rádio chiou. Era daqueles antigos que usamos para comunicação interna. "Carlos, você tá aí? Tem algo estranho no setor 7. A voz do guarda noturno, o velho Paulo, soava trêmula. Eu respondi: "O que foi, Paulo? Rato de novo?" Ele riu nervoso. "Não, cara. Luzes, como se alguém estivesse com lanternas lá nos fundos." Ignorei. Paulo era paranoico, via fantasmas em toda a sombra. Continuei cavando, mas então veio o som. Não era o rádio, era um sussurro, baixo, como vento passando por folhas secas, mas com palavras. "Ajuda! Me tira daqui!" Parei, o coração acelerando. Olhei ao redor, só lápides inclinadas, anjos de pedra com olhos vazios e o muro alto coberto de era. Atribuí ao vento a exaustão. Voltei ao trabalho. Minutos depois, o sussurro voltou, mais claro. "Carlos, por favor." Meu nome? Como diabos? Larguei a pá e peguei a lanterna. Iluminei o buraco que eu cavava, vazio, como devia ser, mas no fundo algo brilhou. Um reflexo metálico. Cavei mais fundo, curioso. A pá acertou algo sólido. Não era raiz, era um caixão.
pequeno, como de criança, coberto de ferrugem e terra compactada. O cemitério tem mapas, e aquele lote estava marcado como vazio desde os anos 1950. Não devia ter nada ali. Forcei a tampa com a barra de ferro. A madeira rangeu como ossos velhos. Dentro não havia corpo. Havia um boneco. Um boneco antigo de porcelana rachada, com olhos de vidro que pareciam me seguir. Vestia uma roupinha desbotada, como de bebê, e na mãozinha dele um papel amassado. Peguei, tremendo. Era uma carta, escrita à mão em tinta desbotada. Querido papai, por que você me enterrou? Eu ainda respiro. Volta por mim. Sua filha, Ana. Data, 1923. Meu sangue gelou. Eu não tenho filha. Meu nome é Carlos, mas... Ana? Meu avô contava histórias de uma tia-avó que morreu criança, afogada no Tietê poluído. Chamava-se Ana Mendes, enterrada aqui no Consolação, mas o túmulo dela fica no setor oposto. Isso não fazia sentido. Devolvi o boneco ao caixão e tapei tudo. Coisa de vândalo, pensei. Alguém deve ter cavado e plantado isso para me assustar. Voltei pro rádio. Paulo, vem aqui no lote 42. Tem uma brincadeira idiota. Sem resposta. O rádio estava mudo. Tentei ligar pro celular dele. Sinal zero. Estranho no meio da cidade. Então as luzes do cemitério apagaram de vez. Escuridão total. Só a lua minguante filtrada pelas nuvens. Ouvi passos. Leves, como de criança correndo. Virei a lanterna. Nada. Mas o som se aproximava. Papai, papai. Agora era uma voz infantil ecoando entre os túmulos. Meu estômago revirou. Corri para o portão principal, mas o caminho parecia mais longo, as alamedas se torcendo num labirinto vivo. Tropecei numa raiz e caí de cara na terra. A lanterna rolou, iluminando uma lápide. Ana Mendes, 1918-1923. Dorme em paz. Levantei-me arrastando. A voz agora estava perto. Por que você me deixou sozinha? Senti uma mãozinha fria no meu tornozelo. Gritei e chutei. Nada ali. Mas quando iluminei, vi marcas. Dedinhos impressos na lama, como se uma criança tivesse me agarrado. Cheguei ao escritório do guarda, ofegante. A porta estava entreaberta. Dentro, Paulo estava caído no chão, olhos vidrados, boca aberta num grito silencioso. No peito dele, o mesmo boneco de porcelana, com os olhos piscando. Não, impossível. Pisquei de novo. Imóveis. Imóveis. Mas o papel na mão dele era novo. Papai, eu te achei. Agora é sua vez de dormir. Saí dali correndo para o carro. Acelerei pela rua escura. No retrovisor vi uma silhueta pequena no portão do cemitério, acenando. Uma menininha de vestido branco com olhos de vidro. Naquela noite, em casa, tranquei tudo. Tomei remédio para dormir, mas os sonhos vieram. Sonhei com Ana afogando no rio escuro, chamando por mim. Acordei suando frio. No espelho do banheiro, escrito com vapor: volta pro cemitério, papai. Ignorei. No dia seguinte, fui trabalhar. O corpo de Paulo tinha sumido. A polícia disse que ele deve ter tido um ataque cardíaco e saído vagando, mas eu sei a verdade. O cemitério estava normal, o lote cavado vazio de novo, nenhum caixão de criança. Mas desde então, toda noite quando cavo uma sepultura, encontro algo, um brinquedo antigo, um sapatinho de bebê, uma mecha de cabelo loiro, e os sussurros voltam. Papai, me desenterra. Ontem enterrei Victor Almeida. Enquanto jogava terra, vi movimento no caixão. A tampa rangeu. Abri, idiota que sou. Dentro não era Victor, era Paulo, vivo, olhos implorando: me tira daqui. Mas quando pisquei, era só o corpo frio do executivo. Agora eu ouço os passos na minha casa, pequenos, constantes, batendo na porta do quarto. Papai, abre para mim. Eu sei que ela vem. Ana, ou o que quer que seja. E quando abrir os olhos de novo, talvez eu esteja no caixão, respirando terra. Se você trabalhar com os mortos, lembre-se, às vezes eles não querem ficar sozinhos. Eles te levam junto. Meu nome é Rafael Costa e sou o coveiro-chefe aqui na Paraíba há 8 anos. Comecei nesse emprego depois de perder o anterior na construção civil. Um acidente que me deixou com uma perna manca e uma aversão a alturas.
Cavar buracos no chão é mais seguro, ou pelo menos era o que eu achava. Os mortos não reclamam, não pedem hora extra. Mas naquela tarde, enquanto preparava uma sepultura para uma mulher idosa que morreu de complicações pós-Covid, algo me fez questionar tudo. O cemitério é grande, com setores divididos por épocas, os antigos, cheios de túmulos ornamentados do século XIX, e os novos, simples placas de concreto. Eu trabalhava no setor moderno, perto da entrada principal, onde o barulho do trânsito da Avenida Agamenon Magalhães vazava pelos muros. A retroescavadeira que usamos para os buracos maiores estava quebrada, então eu cavava à mão, pá após pá, o solo arenoso cedendo fácil. O rádio no meu cinto tocava um forró baixinho para espantar o tédio. De repente, a música parou. Estática. Depois, uma voz distorcida. Rafael, cava mais fundo. Achei que era a interferência de algum caminhoneiro na CB, mas a voz repetiu. Mais fundo. Eles estão esperando. Meu suor esfriou. Olhei ao redor, só eu, as gaivotas piando no céu e um cão vira-lata farejando um túmulo distante. Continuei cavando, mas agora com o coração na boca. A uns 2,5 metros, mais fundo que o padrão, a pá acertou algo macio. Não pedra, não raiz. Cavei com cuidado e vi. Um braço. Humano. Podre, mas não antigo. A pele esverdeada, unhas compridas como se tivessem crescido após a morte. Puxei e veio um corpo inteiro. Um homem, vestindo terno rasgado, rosto inchado como afogado. Eu reconheci. Era o corpo de um pescador que enterrei há 2 semanas, vítima de um naufrágio no porto. Mas ele devia estar no setor leste, não aqui. E o caixão? Sumido. Só o corpo, nu da terra. Chamei o supervisor pelo rádio, mas só estática. Ei Zé, vem aqui no lote 18, tem um problema. Sem resposta. O sol baixava rápido, sombras alongando como dedos. Cobri o corpo com uma lona e fui até o escritório. Porta trancada, luzes apagadas. Bati, chamei, nada. Voltei pro buraco e o corpo tinha sumido. A lona jogada de lado, pegadas na terra úmida, pegadas descalças indo pro fundo do cemitério, pros túmulos antigos. Segui as pegadas, lanterna na mão, o celular sem sinal, como sempre nesse buraco de mundo. As marcas levavam a um mausoléu esquecido, da família Oliveira, datado de 1880. A porta de ferro rangeu sozinha quando me aproximei. Dentro, o ar era gelado, poeira dançando na luz fraca. No centro, um sarcófago aberto. E lá estava o pescador, deitado como se fosse o dono do lugar. Mas agora, os olhos dele estavam abertos, brancos, sem pupila. A boca se moveu. Eles vêm do mar, nos chamam de volta. Recuei, batendo as costas na parede. O mausoléu tremeu como se um tremor de terra. Do chão rachado, mãos surgiram. Dezenas, ossudas, algas presas nos dedos, corpos subindo, encharcados, cheirando a peixe podre e sal. Afogados. Todos os afogados que Recife já viu. Pescadores, turistas, vítimas de enchentes. Eu conhecia alguns rostos das fotos nos jornais que enterrei. Um deles, uma mulher com colar de conchas, estendeu a mão. Junte-se a nós, Rafael. O mar quer você também. Corri. As pegadas me seguiam agora, molhadas no concreto seco. Cheguei ao portão principal, mas estava trancado. Chaves no bolso, sumidas. Olhei para trás, a horda avançava devagar, arrastando pés inchados, sussurrando nomes. Nomes de gente viva. Meu nome. Pulei o muro, rasgando a camisa em arame farpado, e corri pela avenida, carros buzinando. Em casa, no bairro de Boa Viagem, tranquei tudo. Tomei banho para tirar o cheiro, mas a água do chuveiro saiu salgada. No espelho embaçado, escrito com dedo: o mar sobe. Liguei a TV, notícia de última hora. Maré alta anormal, ondas invadindo a praia, corpos boiando na orla. Vítimas antigas reaparecendo, disse o repórter. Naquela noite não dormi. Ouvi ondas batendo na janela do apartamento, no 10º andar. De manhã, voltei ao cemitério com a polícia. Tudo normal. Buraco cavado, corpo da idosa já enterrado por outro funcionário. O supervisor: você não chamou ninguém ontem. E o Zé tá de folga.
O mausoléu? Fechado, poeira intacta. Mas desde então, as coisas pioraram. Toda vez que cavo uma sepultura, a terra vira lama salgada. Encontro conchas, estrelas do mar vivas se debatendo. E à noite, no cemitério, vejo silhuetas no horizonte, afogados caminhando do mar para o portão, chamando. Ontem, enterrei um turista que se afogou na praia. Enquanto jogava a terra, senti puxão no pé, algo me arrastando para o buraco. Lutei, saí, mas no fundo vi meu próprio rosto boiando na água que enchia o poço. Agora, ouço o mar na minha cabeça, chamando. Rafael, vem nadar. Se você sentir gosto de sal na boca à noite, ou ouvir ondas no silêncio, corra, eles estão subindo, e o cemitério não segura mais. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. A cidade das montanhas estava envolta em neblina baixa, o tipo que sobe das ruas molhadas após uma chuva rápida e transforma as luzes dos postes em halos fantasmagóricos. Meu nome é Marcelo Oliveira e eu sou o coveiro do cemitério do Bonfim há 12 anos. Comecei nesse trabalho depois de uma vida na mineração, um desmoronamento que matou metade da minha equipe e me deixou com cicatrizes nas costas que doem quando o tempo vira. Cavar sepulturas é terapêutico, de um jeito torto. Você controla o buraco, não o contrário. Mas naquela noite, o controle escapou das minhas mãos como areia fina. O cemitério é antigo, fundado no século XIX, com aleias de ciprestes retorcidos e túmulos que contam histórias de epidemias passadas, heróis esquecidos e famílias ricas que ergueram capelas como castelos em miniatura. Eu trabalhava no turno da madrugada, preparando o lote para um enterro ao amanhecer. Uma jovem chamada Sofia Ramos, 22 anos, vítima de um atropelamento na contorno. Diziam que o motorista fugiu, mas eu não ligo para os vivos. Meu foco é nos mortos. A escavadeira hidráulica zumbia baixinho, abrindo a terra vermelha típica de Minas, enquanto eu ajustava as bordas com a pá manual. O celular no bolso vibrava com notificações de um app de notícias, algo sobre terremotos leves na região, mas nada sério. De repente, a máquina parou. O motor engasgou como se tivesse engolido poeira e as luzes piscaram. Merda, murmurei, descendo da cabine. Verifiquei o tanque, cheio, os cabos intactos. Então veio o tremor, leve como um suspiro da terra. O chão ondulou debaixo dos meus pés e ouvi um estalo, como raízes se quebrando. No buraco recém-aberto, a terra desabou para os lados, revelando algo enterrado mais fundo. Não era um caixão perdido. O mapa do cemitério mostrava aquele lote vazio desde os anos 70. Era uma rachadura. Uma fenda irregular, exalando um ar frio e úmido, cheirando a mofo e metal. Peguei a lanterna e iluminei. A fenda descia uns 3 metros, terminando em uma cavidade escura. Parecia uma mina abandonada, mas o Bonfim não fica sob galerias subterrâneas, ou pelo menos não devia. Desci com cuidado, usando uma corda amarrada na escavadeira. Lá embaixo, o ar era denso, e as paredes de terra compactada tinham marcas, arranhões, como de ferramentas antigas. No fundo, encontrei ossos, pilhas deles, crânios amarelados, fêmures lascados, costelas espalhadas como gravetos. Não eram de sepulturas regulares, pareciam jogados ali, sem ordem. E no centro, um altar improvisado, uma pedra plana com símbolos entalhados, velhos como os índios que viviam nessas montanhas antes dos portugueses. Toquei um crânio e veio o sussurro, baixo, múltiplo, como vozes ecoando em uma caverna. Liberem-nos, o chão nos prende. Meu corpo inteiro arrepiou. Subi rápido, coração martelando. Lá em cima o tremor voltou, mais forte. O buraco se alargou, engolindo a escavadeira pela metade. Corri para o escritório do cemitério, um barracão de tijolos perto do portão. O guarda noturno, o seu Antônio, estava lá, bebendo café. Antônio, chama ajuda, tem uma caverna embaixo do lote 57.
Ele me olhou estranho. Que lote 57? Você estava cavando no 32, Marcelo, e não tem tremor nenhum. Voltei com ele. O buraco estava normal, escavadeira intacta, terra firme. Nenhum sinal da fenda. Você está precisando de folga, rapaz, disse Antônio, rindo. Mas eu vi. Eu senti. Naquela noite, em casa, no bairro Floresta, tentei dormir. Sonhos vieram. Eu cavando sem parar. Ossos subindo como raízes vivas, me puxando para o fundo. Acordei com terra na boca, literalmente. Grãos vermelhos nos dentes, como se eu tivesse mastigado o chão. No dia seguinte, enterrei Sofia. Enquanto jogava a terra, senti o tremor de novo, baixo, só para mim. À noite, voltei para o cemitério sozinho. Idiota, eu sei. Cavei no mesmo lote, agora coberto. A pá acertou o osso logo no começo. Desenterrei. Um braço esquelético, ainda com retalhos de carne seca. Mas não era de Sofia, era antigo e se mexia. Os dedos se contraíram, agarrando a pá. Gritei e soltei. O braço rastejou de volta para o buraco, como uma cobra. Desde então, os tremores pioraram. Toda sepultura que abro revela a fenda. Ossos sobem, formando pilhas que desabam sozinhas à noite. Ouço vozes, mineiros mortos em desmoronamentos antigos, escravos das minas de ouro que foram enterrados vivos para guardar segredos. Eles sussurram nomes, o meu inclusive. Marcelo, junte-se à escavação eterna. Ontem, durante um enterro lotado, um político local, o chão abriu de verdade. Uma rachadura zigue-zagueou entre as pessoas, engolindo cadeiras e flores. Ossos saíram, montando-se em figuras cambaleantes. A multidão correu, gritando. A polícia veio, mas encontrou nada. Alucinação coletiva, disseram os jornais. Agora, em casa, sinto o chão tremer debaixo da cama. Rachaduras aparecem nas paredes e delas saem dedos ossudos, tateando. Eles me chamam para o subsolo, para cavar para sempre. Se você sentir a terra mexer à noite, não cave, não deixa, porque o que está embaixo quer companhia. E uma vez que te pega, você vira parte da montanha. Era uma manhã cinzenta de dezembro de 2025, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O vento sul cortante soprava das águas barrentas do Guaíba, carregando um frio úmido que penetrava nos ossos, mesmo com o verão se aproximando. Meu nome é Pedro Vargas e sou coveiro do cemitério São João há 20 anos. Comecei nesse ofício depois de uma vida no campo onde a terra era amiga, plantava-se e colhia-se. Aqui, a terra é inimiga, engole os mortos e às vezes cospe segredos que ninguém quer ouvir. Eu cavava sepulturas no turno da manhã, quando o cemitério ainda estava vazio de visitantes. Só eu, os corvos grasnando nos pinheiros altos e o som distante dos bondes na avenida. Naquela manhã, o céu ameaçava chuva e eu preparava o buraco para o enterro de um homem chamado Alberto Fischer, 68 anos, morto de pneumonia no Hospital da Santa Casa. O corpo chegaria ao meio-dia, mas eu adiantava o serviço para evitar o barro escorregadio depois da garoa. A terra gaúcha é pesada, argilosa e a pá afundava com esforço. Meu rádio portátil sintonizava uma estação local, tocando chimarrão e milongas para espantar o silêncio. De repente, a música cortou para estática e uma voz rouca emergiu. Pedro, desenterra. Achei que era um anúncio mal sintonizado, mas a voz repetiu. Desenterra, eles não dormem. Meu braço parou no ar. Olhei para o rádio, desligado. Bateria fraca, talvez. Continuei cavando, mas o ar ficou mais frio, como se uma brisa subterrânea subisse do buraco. A uns 1,80 m, a pá acertou algo metálico. Não era raiz ou pedra, soava oco. Cavei ao redor e vi uma urna funerária antiga, de bronze esverdeado pela oxidação, com
com entalhes de cruzes invertidas. O cemitério tem registros, e aquele lote era virgem desde a reforma nos anos 90. Não devia ter nada ali. Era uma manhã cinzenta de dezembro de 2025, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O vento sul cortante soprava das águas barrentas do Guaíba, carregando um frio úmido que penetrava nos ossos, mesmo com o verão se aproximando. Meu nome é Pedro Vargas e sou coveiro do cemitério São João há 20 anos. Comecei nesse ofício depois de uma vida no campo onde a terra era amiga, plantava-se e colhia-se. Aqui, a terra é inimiga, engole os mortos e às vezes cospe segredos que ninguém quer ouvir. Eu cavava sepulturas no turno da manhã, quando o cemitério ainda estava vazio de visitantes. Só eu, os corvos grasnando nos pinheiros altos e o som distante dos bondes na avenida. Naquela manhã, o céu ameaçava chuva e eu preparava o buraco para o enterro de um homem chamado Alberto Fischer, 68 anos, morto de pneumonia no Hospital da Santa Casa. O corpo chegaria ao meio-dia, mas eu adiantava o serviço para evitar o barro escorregadio depois da garoa. A terra gaúcha é pesada, argilosa e a pá afundava com esforço. Meu rádio portátil sintonizava uma estação local, tocando chimarrão e milongas para espantar o silêncio. De repente, a música cortou para estática e uma voz rouca emergiu. Pedro, desenterra. Achei que era um anúncio mal sintonizado, mas a voz repetiu. Desenterra, eles não dormem. Meu braço parou no ar. Olhei para o rádio, desligado. Bateria fraca, talvez. Continuei cavando, mas o ar ficou mais frio, como se uma brisa subterrânea subisse do buraco. A uns 1,80 m, a pá acertou algo metálico. Não era raiz ou pedra, soava oco. Cavei ao redor e vi uma urna funerária antiga, de bronze esverdeado pela oxidação, com entalhes de cruzes invertidas. O cemitério tem registros, e aquele lote era virgem desde a reforma nos anos 90. Não devia ter nada ali. Com curiosidade mórbida, erro meu, forcei a tampa com a barra de ferro. O metal rangeu como dentes rangendo, e um cheiro subiu. Não de decomposição, mas de incenso velho, misturado a enxofre. Dentro não havia cinzas, havia um livro. Um tomo encadernado em couro rachado, páginas amareladas com escrita em latim ou algo parecido. Folheei desenhos de rituais, símbolos estranhos, nomes listados como em uma agenda de contatos. Um deles saltou. Pedro Vargas, 1980, tracinho, sem data de morte. Meu nome, meu ano de nascimento. Fechei o livro, rápido, coração disparado. Coloquei de volta na urna e tapei o buraco. Coisa de louco, pensei. Alguém deve ter enterrado isso como piada macabra anos atrás. Fui até a administração, um casarão colonial no centro do cemitério. A secretária, Dona Lúcia, estava lá, arquivando papéis. Lúcia, tem registro de algo enterrado no lote 23 sem caixão? Ela checou o computador. Nada, Pedro. Vazio, desde 1995. Mas seus olhos desviaram, como se soubesse mais. Voltei para casa no bairro Bonfim, um sobrado antigo com goteiras. Tentei esquecer, mas o livro ficou na mente. À noite sonhei. Eu cavando sem parar, páginas do livro voando como folhas mortas, vozes recitando nomes. Acordei suando, e ali, na mesa de cabeceira, o livro. Aberto na página com meu nome. Agora, a data de morte, 2025, sem dia ou mês. Joguei fora no lixo, mas de manhã estava de volta na mesa. Queimei no quintal, as chamas dançaram azuis e o cheiro de enxofre encheu o ar. No dia seguinte, no cemitério, cavei outra sepultura. No fundo, a urna de novo, intacta, o livro dentro, com mais nomes riscados, colegas meus, familiares, Dona Lúcia, riscada.
Corri para a administração, vazia. Ela tinha sumido durante o almoço. A polícia veio depois, disse que ela evaporou durante o almoço. Os sumiços começaram. Todo o enterro que eu fazia, o corpo desaparecia na noite seguinte. Túmulos abertos, terra remexida, mas sem sinais de roubo. E o livro aparecia em casa, páginas virando sozinhas, adicionando nomes. Ouvi vozes no cemitério à noite, cânticos baixos, em língua morta, vindos dos túmulos antigos, onde enterravam os imigrantes alemães que trouxeram cultos estranhos no século XIX. Uma noite não aguentei. Voltei ao cemitério com uma lanterna e uma garrafa de cachaça para coragem. Cavei no lote onde achei a urna pela primeira vez. Desci mais fundo, além do buraco padrão. Encontrei uma câmara, paredes de pedra, altares com velas apagadas, símbolos iguais aos do livro. No centro, figuras encapuzadas, sombras, mas sólidas. Uma virou. Rosto de Alberto Fischer, o morto da pneumonia, olhos vermelhos como brasas. Você nos chamou, Pedro. O ritual está completo. Eles estenderam mãos e eu vi. Minhas mãos envelhecidas, com terra nas unhas eternamente. Corri, mas o chão se fechou atrás de mim, como uma boca engolindo. Cheguei em casa, tranquei tudo. O livro na mesa, agora com minha data. 19 de dezembro de 2025. Ontem. Hoje é o dia. Sinto-os vindo. Batidas na porta, mas não é ninguém. Som de pá cavando no quintal vazio. Vozes recitando meu nome. Se você encontrar um livro enterrado, não abra. Os mortos não dormem sozinhos. Eles colecionam almas. E a minha já está arriscada. Meu nome é Luiz Ferreira e sou o coveiro do cemitério municipal do Água Verde há 15 anos. Entrei nesse ramo depois de uma carreira como mecânico. Um acidente na oficina me deixou com uma mão trêmula e sem opções melhores. Cavar buracos é mecânico, repetitivo. Pá na terra, terra pro lado, caixão para baixo. Os mortos não reclamam de atrasos. Mas naquela tarde, enquanto preparava uma sepultura para uma senhora chamada Helena Souza, 79 anos, falecida de complicações cardíacas no hospital da PUC, o ritual quebrou. O cemitério é um oásis verde no meio da urbanidade, com aleias de árvores centenárias e túmulos que variam de simples cruzes de madeira a esculturas de mármore importado. Eu trabalhava no setor sul, perto do muro coberto de trepadeiras, onde o sol filtrado pelas nuvens criava sombras dançantes. A retroescavadeira estava em manutenção, então era tudo na força braçal. O solo curitibano é úmido, fácil de cavar, mas grudento como argila. Meu fone de ouvido tocava um podcast sobre crimes antigos para passar o tempo. De repente, o áudio parou. Silêncio total, exceto por um zumbido baixo, como abelhas distantes. Pensei em bateria fraca, mas o telefone mostrava carga cheia. Então veio o som. Um choro abafado, como de bebê, vindo do buraco que eu cavava. Parei, o suor escorrendo frio nas costas. Olhei ao redor, ninguém. O cemitério vazio àquela hora, só eu e os pássaros bicando a grama. Atribuí ao vento, à imaginação. Continuei, mas o choro voltou, mais claro, ecoando como se estivesse debaixo da terra. Mamãe! Mamãe! Meu estômago embrulhou. Cavei mais rápido, curioso e assustado. A 1,5 metros, a pá acertou algo fofo. Não madeira, não pedra. Desenterrei com cuidado. Um embrulho de pano sujo, manchado de terra e algo escuro como sangue seco. Dentro, um bonequinho de pano, daqueles artesanais, com olhos de botão e boca costurada torta. Mas o que gelou meu sangue foi o movimento. O boneco piscou. Os botões se mexeram como olhos reais, e o choro veio dele, alto agora. Joguei no chão e recuei. O boneco rolou, parando de pé como se equilibrado por fios invisíveis. Papai, me pega no colo, sussurrou uma vozinha infantil. Eu não tenho filhos. Minha ex-mulher e eu tentamos, mas nunca veio. Corri para o barracão da administração, coração na garganta. O zelador, o velho Chico, estava lá, fumando um cigarro. Chico, tem uma merda estranha no lote 14, um boneco que fala. Ele riu. Tá bebendo no serviço, Luiz?
Vai ver, é brinquedo de alguma criança que pulou o muro. Fomos juntos. O buraco vazio, o boneco sumido. Viu? Imaginação, disse ele. Mas naquela noite, em casa, no bairro Rebouças, um apartamento apertado com vista para o trilho do trem, o boneco apareceu. Na mesa da cozinha, sujo de terra, olhos fixos em mim. Papai, por que me enterrou? Joguei no lixo do prédio, tranquei as portas. Sonhei, eu cavando um buraco pequeno, choros ecoando, mãos minúsculas me puxando para dentro. Acordei com arranhões na porta do quarto. Não de gato, marcas finas como unhas de criança. No dia seguinte, enterrei Helena. Enquanto jogava terra, ouvi o choro de novo, do caixão. Abri a tampa, idiota, contra todos os protocolos. Dentro não era a velha. Era uma criança, pálida, vestida de branco, olhos de botão piscando. Mamãe tá vindo te buscar. Fechei rápido, tapei o buraco. A família chegou, cerimônia normal, ninguém notou. Os choros começaram a se multiplicar. Toda sepultura que abro encontro brinquedos enterrados, carrinhos enferrujados, bonecas sem cabeça, todos sussurrando nomes. Nomes de crianças mortas há décadas, vítimas de acidentes, doenças, abandonos. Pesquisei no celular. O cemitério foi construído sobre um antigo orfanato, incendiado nos anos 50, dezenas de órfãos queimados vivos, enterrados em vala comum, sem nomes. Uma noite, voltei ao cemitério com uma lanterna e uma barragem para coragem. Cavei no centro do setor sul, onde os choros eram mais fortes. Encontrei uma vala, ossinhos pequenos misturados a cinzas e brinquedos carbonizados. No meio, uma figura, uma mulher espectral, braços estendidos, rosto derretido como cera. Meus filhos, devolva os meus filhos. Ela flutuou, e os bonecos subiram da terra, circulando-me, rindo e chorando. Corri para o carro, acelerei pela rua escura. No retrovisor, vi crianças pequenas no banco de trás, olhos de botão brilhando. Pisquei, sumidas. Agora, em casa, ouço choros no berço que nunca tive. Bonecos aparecem nos armários, sussurrando: papai, vem brincar no escuro. Ontem, enterrei um homem solitário. No caixão, ao invés dele, eu mesmo, olhos abertos, sorrindo. Se você ouvir choro de criança à noite, sem bebê em casa, não responda. Elas vêm buscar paz. E eu já sou um deles. Meu nome é Antônio Ramos e sou o coveiro do cemitério São João Batista há 18 anos. Comecei nesse emprego depois de uma vida como barqueiro no Rio Negro. Um naufrágio que levou meus companheiros e me deixou com uma cicatriz no braço esquerdo, como se a água tivesse me marcado para sempre. Cavar buracos na terra vermelha e argilosa da região é um trabalho sujo, mas honesto. Os mortos vêm, vão para baixo e a selva cuida do resto, com raízes que se entrelaçam nos caixões como veias pulsantes. Eu nunca tive medo dos mortos, são os vivos que tramam. Mas naquela noite, a terra me mostrou que os mortos também têm planos. O cemitério fica na periferia, cercado por mata densa que parece engolir os muros de concreto rachado. À noite, os sons da cidade cedem lugar aos coachares de sapos, aos pios de corujas e ao farfalhar constante das folhas, como se a floresta sussurrasse segredos. Eu trabalhava sozinho no turno noturno, preparando uma sepultura para um indígena chamado Kaiowá, 45 anos, morto por uma picada de jararaca enquanto caçava no interior. O corpo chegaria de madrugada, trazido de barco, mas eu adiantava o serviço sob a luz fraca de uma lanterna pendurada num poste improvisado. A pá afundava na terra mole, ritmada como o pulsar de um coração escondido. Meu rádio portátil, sintonizado numa estação local de forró amazônico, chiava intermitentemente por causa da umidade. De repente a música parou, estática total, seguida por um som baixo, um gorgolejar, como água borbulhando debaixo da terra. Parei, limpando o suor da testa. Olhei ao redor, sombras alongadas entre os túmulos velhos, alguns cobertos por musgo e cipós que pareciam tentáculos. Atribuí ao rio próximo, talvez uma infiltração subterrânea. O São João Batista é conhecido por alagamentos durante as cheias. Continuei cavando, mas o gorgolejar voltou, mais forte,
acompanhado de um cheiro, não de terra úmida, mas de peixe podre e algas. A 1,80 m de profundidade, a pá acertou algo viscoso, não sólido como madeira ou pedra. Cavei com cuidado e vi uma poça, água escura, subindo do fundo do buraco como se eu tivesse perfurado um lençol freático. Mas o cemitério não tem poços assim. Os mapas mostram solo firme. A água borbulhava, bolhas estourando na superfície, liberando um fedor que me fez tossir. Peguei um balde improvisado e tirei um pouco. A água era preta, oleosa, com algo flutuando, escamas de peixe, iridescentes como as de um pirarucu gigante. Joguei fora e iluminei o fundo. Mais água, e agora formas se movendo, sombras alongadas como peixes nadando em círculos. Meu coração acelerou. Subi do buraco, mas o gorgolejar virou um rugido baixo e a água transbordou, encharcando a terra ao redor. Corri para o barracão da administração, um casebre de madeira no portão principal. O guarda noturno, o índio velho Manauê, estava lá, mascando tabaco. Manauê, tem água no lote 9, como um rio subterrâneo. Ele me olhou com olhos sábios, enrugados. A floresta devolve, Antônio. Os antigos dizem que o rio guarda os mortos. Voltei com ele. O buraco estava seco, nenhum sinal de água, só terra remexida. Você tá vendo coisas, caboclo. A umidade engana, disse Manauê, rindo. Mas eu vi, eu senti. Naquela noite, em casa no bairro Educandos, um barraco à beira do Igarapé, tentei dormir. Sonhos vieram, eu afogando na terra, peixes com rostos humanos me mordendo, sussurrando nomes em tupi antigo. Acordei engasgado, cuspindo água salgada na cama. Não era suor, era rio. No dia seguinte, enterrei Kaiowá. A família dele, Yanomami, vindos de barco, cantava rituais baixos enquanto eu jogava terra. Mas no meio, ouvi splashes, água esprichando do caixão. Abri a tampa contra as regras. O corpo dele estava encharcado, olhos abertos, boca expelindo água como uma fonte. O rio chama, gorgolejou uma voz que não era dele. Fechei rápido, tapei. A família não notou, imersa no canto. Os incidentes pioraram. Toda sepultura que abro, a terra vira lama e água sobe trazendo coisas, conchas, ossos de peixe, até dentes humanos afiados como de piranha. À noite, no cemitério, vejo reflexos, olhos luminescentes na poça, formas humanoides emergindo, cobertas de escamas, arrastando-se entre os túmulos. Pesquisei nos arquivos velhos. O cemitério foi construído sobre um antigo cemitério indígena, alagado pelas cheias do Negro nos anos 1800. Corpos afogados, rituais interrompidos. Os caboclos contam lendas de Iara e Boto que levam almas profundo. Uma noite, não aguentei. Voltei ao cemitério com uma rede de pesca e uma lanterna potente. Cavei no lote onde tudo começou, descendo mais fundo. A água veio rápido, enchendo o buraco como uma armadilha. Mergulhei. Loucura, eu sei. Lá embaixo, uma caverna subaquática. Paredes de raiz entrelaçadas, iluminadas por algas fosforescentes. No centro, uma figura, um homem-peixe, escamas verdes, olhos amarelos como de jacaré. Você nos despertou, Antônio. O rio quer seus filhos de volta. Ao redor, corpos flutuando, os mortos recentes, transformados, guélcias pulsando, nadando em cardumes. Nadei para cima, ofegante, mas algo me puxou, barbinas frias no tornozelo. Lutei, saí, corri para o barco no Igarapé próximo, remando para longe. No espelho d'água, vi meu reflexo, escamas brotando no braço cicatrizado. Agora em casa, ouço gorgolejos no encanamento. Água escura sai das torneiras, com peixinhos mortos flutuando. Os mortos somem dos túmulos, famílias reclamam, polícia investiga valas vazias cheias de água. Ontem, enterrei uma menina afogada nos Solimões. No caixão, ao invés dela, eu mesmo, guélcias abrindo no pescoço, sorrindo com dentes afiados. Sinto a transformação, pele coçando, sede por rio. Eles vêm me buscar à noite, batendo na porta com barbinas molhadas. Antônio, nade conosco. Se você sentir água na garganta seca,
ou ver escamas na pele, fuja da terra. O rio sobe e leva tudo.